Olá, pessoal dos quartos anos, tudo bem com vocês? Então, estamos começando uma nova semana, né? Que nós começamos ontem, que vai do dia 16 até o dia 20 de novembro, sexta-feira. Aqui para vocês, ó, eu coloquei o roteiro dessa semana, é o mesmo roteiro que está lá no nosso grupo. E essa semana nós vamos estudar língua portuguesa, da página 80 até 83. Se vocês quiserem anotar no caderno as páginas que vocês já têm que realizar essa semana, fica mais fácil para vocês, tá? Essa semana nós vamos querer uma foto do caderno, porque nós vamos produzir um texto. Tá aqui, ó, texto expositivo. No livro terão todas as explicações, eu também vou dar muitas dicas aqui, daqui a pouquinho. Matemática, nós vamos trabalhar da página 112 até 115, a gente continua com as atividades de multiplicação e divisão. A página desta semana é a página 114. No livro interdisciplinar, nós vamos pular as páginas 132 e 133, porque era uma atividade de simulação de eleição. Nós teríamos que fazer isso em sala de aula, e na brincadeira realizar uma eleição na sala de aula. Como nós estamos estudando em casa, então nós decidimos pular essas duas páginas. Então nós vamos começar o interdisciplinar esta semana na página 134 e vamos até a página 137. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes para vocês de cada atividade. No interdisciplinar essa semana também será uma foto do caderno, porque as atividades dessa semana são respostas que devem ser feitas no caderno, porque no livro não tem espaço. Mas são as questões que estão na página 134 do livro interdisciplinar. Então, vamos para os nossos livros. Vamos começar com língua portuguesa. Na página 80, nós temos um jogo, né? Sobre memória visual. É um campeonatinho que deveria ser feito em sala de aula. Como nós estamos estudando em casa, como eu já disse, nós vamos adaptar essa atividade. Então, nós não jogaremos em grupo. Cada um vai fazer a sua atividade no seu livro. E vamos fazer desta forma. Aqui nós temos 4 fichas, cada ficha com 5 palavras, que pertencem à mesma classificação. Então, ou a ficha vai ser com palavras oxítonas, ou a ficha vai ser com palavras proparoxítonas. Eu coloquei até o bilhetinho aqui, ó. Nessa atividade, vocês devem acentuar as palavras de acordo com a sua sílaba tônica. Então, a primeira etapa desta atividade é acentuar. Leiam todas as palavras de todas as fichas, acentuem. Depois, vocês vão escrever abaixo da última palavra, olha o meu cursor, de cada ficha, num espacinho que caiba aí, pode ser abaixo de cada ficha, não tem problema. Vocês vão escrever se esse grupo de palavras são oxítonas ou proparoxítonas. Aqui, nessa caixinha de informações aqui, tem algumas dicas de como a gente faria brincadeira na sala. Mas aqui eu coloquei para vocês as dicas mais simples de como a gente adaptou esta atividade. Vamos para a próxima. A próxima atividade de português é na página 82, onde vocês terão que fazer uma pesquisa na internet. Mas aqui está bem explicadinho. Vamos lá então. Aqui começa explicando o que é um texto expositivo. Vocês devem ler, está bem simples. E aqui no exercício 1, nós temos uma proposta de escrita. Logo abaixo, nós temos um modelo de uma pesquisa que foi feita por uma criança. Uma pesquisa no Google. E aqui no 2, já vem o exercício propriamente dito. Vamos ler. Você vai escrever um texto expositivo baseado em uma pesquisa na internet. Seu tema será o nascimento dos animais que botam ovos. Então, eu já mostro para vocês aqui, ó, um exemplo. Então, eu fui no Google, fiz uma pesquisa. Animais que botam ovos e descobri que eles se chamam animais ovíparos.
É o que vocês vão descobrir também. Então, digitando no Google animais ovíparos, vai aparecer uma série de sites onde vocês vão obter o conhecimento sobre esses animais. É onde vocês vão buscar conhecimento, informações. Então, olha, aqui é um exemplo da busca que eu fiz no Google. Vocês devem pesquisar em vários sites. Não vai ler o primeiro site? Sim, geralmente o primeiro site é o mais acessado. E é um site bom, olha, esse site toda a matéria eu uso muito com vocês. Vocês vão ler e vão tirar informações para o texto de vocês. Não é ir lá, eu não quero que vocês vão lá no site do Toda a Matéria e copiem o que está escrito lá. Então, seria interessante vocês pesquisarem em 3 sites, 2 ou 3 sites. Observem que as informações vão ser muito parecidas e escritas de forma diferente. E vocês vão escrever um texto expositivo, né? Contando o que vocês aprenderam. É igualzinho o texto das estrelas que a gente trabalhou semana passada. E vocês vão escrever o seu próprio texto. Então, nós, professoras, não queremos que vocês copiem do site. Vocês vão buscar conhecimento no site e escrever o próprio texto. Eu vou voltar aqui na 83. Na página 83, tem aqui ó, o planejamento. Então, a leitura dessa página é muito importante, porque vai orientar vocês sobre o passo a passo. Então, tá lá, esse converse com os colegas, vocês já estão acostumados, porque é uma atividade de sala de aula. Então, você conversa com você mesmo, ou com alguém da sua família. Você sabe como se chamam os animais que botam ovos? Aí vocês podem procurar isso no Google. Porque no nosso livro interdisciplinar, na parte de ciências, ainda não tem esse tema. E aí vocês vão lendo, vocês vão fazer uma lista de palavras-chave que pode ajudar na busca. Eu já fui direto, animais ovíparos. Depois escolha alguns desses termos para desenvolver a sequência do texto. Olha, aqui está ajudando com algumas palavras, dando dica de algumas palavras que podem ajudar vocês na construção do texto. Mas isso vocês já estão acostumados, ó. Tem a palavra antes, depois, primeiro, em seguida e finalmente. Isso sugere o quê? Que o texto de vocês tem que ter um começo, um meio e um fim, tá certo? Aqui tem uma proposta de rascunho. Depois do rascunho, vocês vão escrever um título, né? Escolher um título. Não pode esquecer de escrever quais foram os sites que você pesquisou. Então, antes de fechar, já copia o site. Olha, indique as fontes de pesquisa, ou seja, os endereços dos sites que você usou. Por último, ilustre o texto. Faz bem pequeno, gente, senão quem gosta de fazer texto grande, no fim vai ter que mandar várias fotos, né? Depois aqui tem uma autoavaliação. Essa é uma atividade que você pode fazer depois que você terminar, passar o seu texto a limpo, e você vai dar a sua opinião para o seu próprio texto. Aqui na finalização está sugerindo, ó, faça as correções necessárias e passe a limpo. Isso a gente já tinha começado a trabalhar em fevereiro com vocês, né? Vocês escreviam um rascunho, depois vocês davam uma corrigida, vocês mesmos, né? Corrigiam o texto para depois passar a limpo. Então, essa é a proposta de hoje. Aqui, ó, enviar a foto do texto que foi escrito no caderno de português, ok? Então, essa é a atividade de português para correção essa semana. Então, aqui é o modelinho do Google. E agora, a gente já pode passar para matemática. Língua portuguesa são somente aquelas 4 páginas. Agora, matemática, a gente vai continuar com divisão. E aqui no livro, a gente já está iniciando a divisão com 2 algarismos, com 2 números na chave. Então, aqui é um exercício bem fácil, 1, porque ele tem o passo a passo da divisão. Lembrando que nós começamos esse tipo de divisão em agosto. Nós, nas aulas online, já estávamos ensinando desde agosto a divisão com 2 números na chave. Então, aqui é só uma revisão. Então, vocês vão completar o que está faltando aqui no exercício 1, baseado na observação da continha pronta. Não esqueçam de completar,
todos os números que estão faltando. Aqui no 2 é a mesma coisa. Tem aqui a resolução da Mariana e vocês respondem essas duas questõezinhas. Na página 113, continua. Só que vem um exercício muito interessante, olha. Breno comprou 264 metros de arame para cercar o seu terreno retangular. Aqui entra um pouquinho de geometria, é muito interessante. Aí vocês vão observar aqui, ó. Tem a planta do terreno. Então, o que eu vou observar? Se ele quer cercar o terreno, o que quer cercar? É passar o arame por toda a volta do terreno. Então, eu tenho que ter a medida do terreno. Eu já tenho a medida da quantidade de arame que ele comprou. 264 metros de arame. Agora, ele quer saber quantas voltas completas ele pode dar no terreno dele. Claro que não dá para fazer na prática essa atividade. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a medida do terreno, ó. Eu tenho o lado maior do retângulo 8 metros e o menor 4 metros. Mas eu tenho duas laterais de 8 metros e dois lados de 4 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar. Eu tenho que somar os 4 lados. A gente trabalhou um pouquinho de perímetro. Vocês já começaram a ver perímetro o ano passado, mas por conta da quarentena, a gente não conseguiu trabalhar isso em sala de aula. Mas não se preocupem que o ano que vem a gente retoma todas essas questões que ficaram dúvidas. Mas vamos voltar aqui. Primeira dica, vocês vão somar os 4 lados do terreno, descobre o total e faz a divisão. 264 dividido pelo total do perímetro do terreno. Combinado? Arranja um cantinho aí para deixar registrado a continha para nós, tá bom? No 4, ó, observe o exemplo e determine o valor que falta em cada caso. Aqui, nós temos o quê? A operação inversa da divisão, que a gente já conversou muito sobre isso. Vamos relembrar. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, dá para ver aqui, ó, na foto da menininha. 16 vezes alguma coisa é igual a 240. Portanto, 240 dividido por 16 dá 15. Então, tá aqui, ó. 16 vezes 15 dá 240. Como descobrir esse número oculto? Fazendo a operação inversa. Olha aqui no meu cursor. Eu pego 240, divido por 16. Aqui, na verdade, também, a gente pode usar como prova, né? Como tirar a prova, para ver se a conta tá certa. Porque quando eu multiplico aqui, ó, o divisor pelo quociente, eu tenho dividendo. Tá bom? Então, nesses três quadros a seguir, vocês vão seguir o modelo da menininha aqui, fazendo a conta inversa, tá bom? Façam com números bem legíveis para ficar bem bacana. Lá no 5 é um probleminha, que também tem que registrar a operação, um probleminha de divisão. E lá no 6, ó, geralmente, em todos os capítulos, esse livro traz atividades para que a criança crie o seu próprio problema. Vocês fizeram isso semana passada. E aqui de novo. Só que o livro propõe que você peça para um colega resolver. Como nós não estamos em sala de aula, você vai criar o seu problema. Você vai criar o seu problema e também vai resolvê-lo. Tá? Coloquei até o bilhetinho aqui, ó. Vamos para a próxima página da matemática, são as duas últimas. Lembrando que são 4 páginas de língua portuguesa, 4 páginas de matemática e 4 páginas do Inter. Tá bem enxutinho essa semana. Na página 114, nós vamos voltar a falar de estimativas. Tá bem explicativo aqui, ó. Que estimativas, até fiz um resuminho. Quando a gente fala de estimativa, a gente envolve cálculo mental. Eu tô estimando. É aquele momento que eu não consigo fazer uma conta porque eu não tenho um papel, não tenho uma caneta,
não tenho uma calculadora, então eu faço cálculo mental. O que é estimativa? É um resultado aproximado, é uma avaliação aproximada. Eu não vou ter a conta feita. Claro que depois vocês vão resolver a conta, mas no primeiro momento vocês vão estimar um resultado. Vamos ao exemplo. Marcos pretende comprar a lavadora de roupas, representada aqui do lado, ó. Tem o preço da máquina, R$ 1.185. Mas ele precisa pagar o valor em 4 parcelas iguais. Então, vamos supor que eu não tenho o papel e o lápis para fazer 1.185 dividido por 4. Então, eu vou fazer mentalmente. O que ele faz? Ele vai aproximar o valor. Lembra que nós já trabalhamos arredondamento? O arredondamento é uma prática muito boa para a gente conseguir fazer conta de cabeça. Então, ó, sei que 1.185 está próximo de 1.200. Ele está mais próximo de 1.200 do que de 1.100. Nós fizemos muitos exercícios para aproximar, para arredondar o 1.185. Então, aqui o livro sugere já, ele está mais próximo de 1.200. Então, é muito mais fácil dividir 1.200 por 4 do que dividir 1.185, que é um número picado. Então, ó, o que ele descobriu? Que ele vai pagar aproximadamente R$ 300 em cada prestação. Então, a gente já sabe que é um pouquinho menos de R$ 300, mas a gente arredonda, porque nós fizemos cálculo mental. Então, embaixo está recomendando que vocês determinem o resultado aproximado dessas 4 continhas aqui embaixo, ó, onde está o meu cursor. E aí, toda a atividade dessas 2 páginas vai envolver estimativa. Lembrando que, se vocês tiverem dúvida na hora de resolver essas atividades, dentro do horário do plantão de dúvidas, vocês nos chamem no WhatsApp, tá? Os 3 quartos anos podem contar com as suas professoras dentro do horário do plantão de dúvida, que é sempre no período da manhã. Pode surgir dúvidas no decorrer das atividades, então vocês tirem dúvidas com a gente, porque aqui pelo vídeo não tem como eu saber as dúvidas que vão surgir, tá bom? Então aqui no exercício 2 continua, olha, agora determine o valor aproximado. Então vocês vão observar que quando a gente trabalha com estimativa, tá sempre trabalhando com valor aproximado, tá? Na página 115, também tem aqui, ó, Letícia pagará 20 prestações de R$ 77, né? Quanto ela pagará aproximadamente? Aqui ele quer o total, mais ou menos, o total. Porque a gente sempre olha a parcela, né? Então, a gente começa a entender que o cálculo mental é muito importante nessa hora. O exercício 4 também. No 5, de novo, o livro pedindo para vocês escreverem um probleminha onde seja possível fazer cálculo aproximado. Aqui também coloquei o recadinho. Você criará o problema e também vai resolvê-lo, ok? Igual da semana passada. No 6, olha, como a gente fez nessas 2 páginas somente cálculo mental, agora vocês têm que voltar e realizar o cálculo formal, realizar a conta. Essa é uma atividade para vocês fazerem no caderno de matemática. Então, lá no caderno de matemática, vocês coloquem a data, atividade referente à página tal, né? A página 114 e 115 do livro de matemática. E aí coloca exercício 1, A, B, C, D e E. A, B, C e D, só, são 4. No exercício 2, mais 4 continhas e assim por diante. Vocês não podem abrir o caderno e resolver e começar a escrever a conta sem colocar de onde ela é, de que página, né, de que atividade. Mas é simples. Então, matemática a gente fecha com estimativa. Português tá ok, matemática também, não tá difícil. Mas, lembrando que dúvidas, vocês devem nos chamar, tá? Quem quiser uma aula por videochamada, agenda com a professora para ficar mais fácil, porque nós estamos atendendo muitas crianças
no período da manhã e às vezes a gente não consegue atender na hora que você está precisando. Então a gente tem que agendar. Vamos agora para o livro interdisciplinar. Aqui a continuação, nós estamos trabalhando vários textos e atividades referente à formação do território brasileiro. A gente começou lá no descobrimento, aliás, nós começamos nas grandes navegações e passamos pelo descobrimento, passamos pela exploração dos territórios, né? A vinda dos colonizadores para o interior do Brasil e assim foi. Então agora nós vamos falar dos territórios indígenas, porque a gente já contou toda a historinha do descobrimento, trabalhamos com vocês nas aulas online. Então agora o livro traz um texto que fala dos territórios indígenas e quilombolas. Então indígenas, territórios indígenas, as terras dos índios, terras dos africanos escravizados e dos fugitivos, quilombolas. É chamado de territórios quilombolas. Então é um texto muito interessante. Se vocês tiverem mais dúvidas, na próxima aula online a gente conversa mais. Mas é um texto muito simples. O que chama atenção nessa atividade, que vocês precisam observar muito, é o mapa abaixo, ó. O mapa das terras indígenas. Depois da leitura do texto, vocês vão observar a legenda. Olha, onde eu estou mostrando o co-cursor. Nós temos 3 tipos de situação. Tem as terras declaradas, as terras homologadas e as regularizadas. São situações diferentes. Então, tem também as capitais e as capitais de estado. Então, vocês vão observar no mapa a quantidade por cores, fica muito mais fácil para vocês. Tem a divisão por estado, porque nós vamos usar isso na questão 14. Nós vamos usar na questão 14. Olha, de acordo com o mapa, responda as questões a seguir. Essa é uma atividade oral. Ele é uma atividade oral. Então, vocês vão perceber, tanto com a leitura quanto com a observação do mapa. Em qual unidade federativa, o que é unidade federativa? Nós já estudamos, são os estados. Então aqui, em qual unidade federativa há mais terras indígenas? E em qual há menos? Aqui nessa pergunta a gente não precisa fazer a divisão por cores. A gente vai olhar, só de observar o mapa a gente já percebe que estado tem mais terras indígenas, tá bom? Deixa eu fazer um comentário da foto do interdisciplinar, que eu vou voltar. O interdisciplinar é no caderno. Vamos voltar no nosso roteiro. Questões da 134. Ótimo. Para ficar mais fácil para eu explicar para vocês. Essas questões, eu acabei me enganando porque é tanta coisa. Nessas questões aqui que eu falei que era oral, vocês vão escrever no caderno interdisciplinar, certo? Vocês vão escrever. Então, são 3 perguntas na 134 e vocês vão responder no caderno. Pode usar o caderno. Eleição. Vocês podem usar o caderno interdisciplinar para copiar essas questões e responder, tá bom? Porque essas atividades dessa semana estão tão simples que estava muito difícil escolher qual página a gente queria. Vocês vão ver por conta das últimas páginas, que é apenas leitura. Vamos para 35. A página 35 continua falando das terras quilombolas, traz uma explicação bem resumida, bem fácil. Tem um texto aqui, muito legal, falando das transformações do território de Caraíbas. Vocês vão conhecer um pouquinho mais dessas terras a partir do texto abaixo. E essas perguntinhas da 135 também, aqui já vem o ícone do caderno. Quais são as 3 fases da história do território da comunidade quilombola de Caraíbas? Aqui tem 4 questões também para vocês responderem no caderno, mas é do texto acima. É bem simples. Vocês escrevam frases completas,
mas não é produção de texto. Então, fiquem tranquilos, porque são atividades muito fáceis. Agora que eu já dei umas dicas aqui do 134 e 135, nós vamos para as páginas finais do interdisciplinar. Por que eu disse que são 2 páginas somente de leitura? Porque é leitura e observação de imagem. Esse livro, no final de cada unidade, ele traz esse painel multicultural. Nós fizemos no 3º bimestre, isso, ou no final do 2º, falando dos pontos turísticos do Brasil que tinham influência portuguesa. E agora aqui, ó, já está numa forma mais ampla, tem umas imagens muito bacanas. Então, nessas 2 páginas, vocês vão ler, observar bem as imagens e também observar a legenda de cada imagem. A legenda é importante. Quando a gente olha uma imagem e não sabe de onde ela veio, fica muito difícil o entendimento. Combinado? Então, vocês vão ler. Essas 2 questões é só para vocês perceberem o quanto vocês entenderam do texto, certo? É uma atividade oral e nós não vamos pedir essas 2 questões no caderno. Combinado? Então, gente, eu vou voltar, enquanto isso, para a gente terminar o nosso vídeo e as nossas dicas de hoje. Então, esse é o roteiro dessa semana. Lembrem-se de se organizarem na rotina de vocês, para não atrasar muito, e porque são poucas atividades, toda aula a gente vem reforçando isso. Nós colocamos um número menor de atividade para colaborar com as famílias. E são atividades que vocês conseguem realizar sozinhos. O que precisa para fazer uma atividade sozinho? Ler com muita atenção. E não é uma leitura apenas. A maioria dos textos nós temos que ler várias vezes para entender. Então, eu não posso ler uma vez só, aí eu não sei como responder a pergunta e já vou perguntar. Ai, mas eu não entendi. Mas você não releu o texto. Depois que você leu a pergunta, tem que voltar no texto e fazer esse vai e volta para entender. Porque vocês já leem muito bem. Então, o que nós temos que ampliar? É essa habilidade de compreender os textos. Ler por ler e não entender nada, para nós não é interessante, nem para vocês, não é? Então, aqui, essa semana tem várias atividades, que todas as atividades envolvem leitura, e eu quero que vocês fiquem atentos na foto da semana. Então, de português, eu vou repetir. De português é a foto do texto. Que texto? Dos animais que botam ovos. Daquele texto que vocês vão produzir a partir da pesquisa feita na internet, certo? Faz a pesquisa e elabora o próprio texto com as próprias palavras. E tira a foto do caderno para nós. Gente, quando é foto de caderno com a letra de vocês devem tomar alguns cuidados. Eu já falei várias vezes isso. A letra tem que ser um pouquinho maior. O lápis não pode ser muito claro. Então, quem puder, a hora de passar a limpo, se puder passar a caneta, aí vocês já vão treinando, porque o ano que vem nós vamos usar caneta. Para que saia legal na foto. Porque senão vai correr o risco de que as professoras vão receber textos que não consigamos ler. Como que a gente vai ler um texto que está muito clarinho, escrito a lápis, muito clarinho, com uma letra de formiguinha? Então, a gente pede que vocês prestem muita atenção na hora de passar o texto a limpo. Combinado? Eu sei que vocês vão fazer o melhor. Vamos para matemática. Matemática, a foto da página 114, muito fácil. Tirar a foto do livro da página 114, tranquilo, né? A nossa preocupação está com a letra de vocês, né? Que alguns deram uma relaxadinha na letra, faz correndo para poder brincar. E como a gente não tá perto, vocês estão se aproveitando um pouquinho. Então, vamos retomar aí
essa habilidade de ter uma letra legível. Lembram que eu sempre falo na aula online? Letra legível não é letra bonita. Letra bonita é outro departamento, certo? Letra legível. Quem se sentir à vontade pode fazer letra de forma. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque o que nós queremos corrigir? A habilidade que vocês desenvolveram de escrever, né? Não apresentar uma obra de arte. Então, vamos lá. No interdisciplinar, só finalizando aqui, foto do caderno com as respostas da página 134. Então, eu vou me despedindo por aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais um recadinho para vocês. Lembrando, gente, hoje eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, dia 17, que é sobre a semana de 16 a 20. Mas amanhã, quarta-feira, dia 18 de novembro, é o dia da rematrícula. Então, pessoal dos quartos anos, lembrando que o responsável tem que comparecer lá na secretaria da escola para assinar a rematrícula, tá? Ajuda aí papai e mamãe a lembrar e que tem que levar o RG de vocês. Combinado? Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço virtual em cada um. Nós estamos com muitas saudades. Mas olha, gente, 2021 daqui a pouco tá chegando. Fiquem com Deus. Um abraço.